Estamos em mais um podcast, a segunda temporada, aqui na Jorsul Business, em Bento Gonçalves. E estamos com uma convidada muito especial, e vocês já vão entender por quê, com a Marcela, de São Cepé. Ela que vai contar um pouquinho sobre o processo sucessório da loja, porque é a terceira geração. A Lótica Brasil hoje já tem passando, 70 anos de existência. E a Marcela, então, vai contar um pouquinho para vocês como que começou, com quem começou, como que aconteceu todo esse processo, para que você que também pode estar passando por um processo sucessório veja tudo que está sendo feito, como está sendo feito e manter uma loja com 70 anos de idade. Então, acompanha aí os nossos melhores momentos. A Marcela, então, conta um pouquinho pra gente de toda essa história, que é uma linda história, né? A gente que sabe que a gente começou atendendo o teu avô, né? De fato, começou atendendo o avô da Marcela. A Marcela era bem pequenininha. Então, queremos ouvir um pouquinho mais. Conta para nossos amigos, né, que estão nos ouvindo. Então, o negócio começou com os meus avós paternos, numa cidade do interior. Esse é o primeiro desafio. É uma cidade pequena, na região central do estado, com cerca de 25 mil habitantes. E os meus avós começaram, então, no segmento, na época, então, revendendo, né, itens como bombas, cuias, joias em ouro, na época, bastante também, para posteriormente, então, vir a parte ótica, né? Os meus avós começaram do zero. A gente não é de uma família que tinha muitos recursos, né? Então, eles começaram o negócio para dar sustento e melhor qualidade de vida para os filhos também. O meu avô e a minha avó ficaram à frente do negócio até o falecimento de ambos, né? Então, quantos anos, mais ou menos, Marcela? O meu avô ficou à frente do negócio até mais ou menos o ano de 2001, tá? Com cerca de 45 anos, 50 do negócio. Nossa. E a minha avó fez parte também até mais ou menos o ano de 2015, também tocando a empresa, né? Então, é uma empresa familiar que tem uma cultura organizacional bem forte, né? Também por estar inserido num município um pouco menor, onde as tendências demoram, às vezes, um pouco a chegar. Então, a gente foi se readaptando a todos os modelos de negócio, todos os desafios que foram surgindo, que eu acredito que na época, né, anterior a mim, tenha sido muito mais questões de governo, questões de moeda. Nós enfrentamos também a troca, né, de uma moeda. Isso, eu lembro do meu pai contando e dos meus avós a questão da época da inflação e assim por diante, que o negócio foi se reorganizando. Marcela, tu sempre esteve ali, né? Meu pai conta que te via pequena dentro da loja. Isso. Eu sempre estive ali. Eu sou nascida e criada no interior e tenho muito orgulho disso, né? Criei dentro do negócio, né? As coisas iam acontecendo e eu ficava por ali, eu dormia por ali, eu fazia os temas do colégio por ali, né? Sempre na companhia dos meus avós, do meu pai e também, às vezes, de muitos funcionários que me auxiliaram ali durante a infância. Que história! Então, eu nasci e me criei ali, embora eu não tenha sido treinada nem preparada, né, para seguir o negócio. Esse foi o principal desafio. Como foi isso, né? Mas eu, por estar inserida, por conhecer também grande parte dos clientes da época, né? A minha avó e o meu avô eram pessoas bem conhecidas no município, participavam de várias organizações não governamentais na cidade. Então, a carteira de clientes era bem fiel e bem grande. E segue sendo, né? E segue sendo. Então, todo mundo me via como a neta do Carlos Coelho, né? Eu não sou a Marcela, eu sou a neta do Carlos Coelho e eu tenho o maior orgulho disso. E como está sendo para ti esse desafio hoje? Porque hoje a Marcela ainda não mora mais na cidade, né? Mora à distância, cuidar desse negócio, cuidar desses clientes. Como que é para ti esse desafio? Assim, a sucessão do negócio se deu de forma automática, tá? Do meu avô pro meu pai. Meu pai sempre trabalhou lá com eles, né? Não conheceu outro tipo de trabalho que não fosse a ótica, né? Então, em meados dos anos 80... Pra ele foi muito tranquilo, né? Em meados dos anos 80, começou aquela necessidade de ter um responsável técnico, né? Que precisava assinar pela parte ótica. Meu pai, então, foi estudar para isso. E meu avô, então, concedeu a ele toda essa questão da parte ótica. A minha avó ficou sempre à frente das vendas e o meu avô também, né? Então, eles se dividiam mais ou menos assim. A minha avó, prata, ouro e todos os outros itens, como relógios também. E o meu pai sempre à frente da parte ótica, O que tu sentiu nesse tempo, né? Assumindo a ótica,
vendo o vô, vendo o pai, o que tu sente que foi o maior desafio, assim, até hoje, pra ti, no período desses 70 anos, que obviamente tu não viu tudo, né, porque tu não era nem nascida nesse tempo. Exato. Mas desde que pequenininha, o que tu sentiu, assim? Eu sempre respeitei muito o negócio dos meus avós, né? Eu sempre soube da dificuldade que era ter um negócio, né? Eu vi eles comentando isso às vezes na mesa do almoço, na mesa do jantar. Eu via que não eram só flores, né? Porque querendo ou não, a gente estava ali por trás e acabava participando de um assunto ou outro. Mas a minha avó e meu avô sempre tiveram muito amor pelo que fizeram. Muito. A vida da minha avó e do meu avô era vender, né? Eu já sou uma pessoa um pouco mais fechada, já não sou que nem a minha avó, mas a vida da minha avó era estar atrás do balcão. Então eu aprendi um pouco isso com ela. O meu pai também já era uma pessoa bem mais tímida e bem mais fechada. E mesmo assim? E mesmo assim perpetuou o negócio, né? A gente tem a sorte de estar numa família sólida e num negócio sólido financeiramente. Então acredito que para o meu pai também tenha sido um pouco mais fácil e para mim mais fácil ainda, né? Que herdei um negócio de muitos anos, de quase 70 anos, né? Totalmente isento de dívidas e com uma clientela pronta. Então eu já acho que isso é ótimo. Não, e vocês também têm o prédio próprio, né? Também Isso. A loja fica num prédio próprio, né? Nós não temos despesas como aluguel, como nada nesse sentido. Que vem mostrando a solidez do negócio. Isso. Desde então, né? A gente está no ponto excelente, acredito que num dos melhores pontos da cidade, né? Então a nossa marca também é bastante conhecida, não só em São Sapé, mas também como nos municípios vizinhos. E como é uma região de bastante agricultura também, muita gente ainda mora no interior. Então tem pessoas que vêm uma vez por semana, mais ou menos, para a cidade e dedicam esse dia para ir visitar a loja. Exatamente. Então eu me sinto privilegiada por ter herdado um negócio dessa forma saudável que é, né? E tá mantendo, né? Segue mantendo, mesmo a distância, que eu acredito que seja uma dificuldade um pouco maior. Isso. Eu não moro há 20 anos lá, mas eu sempre participei, né? E sempre soube do que estava acontecendo por lá. Então, a partir do momento que isso se desenhou para que eu desse continuidade no negócio, eu mais ou menos sabia como fazer. Claro, e sabendo que tem as dificuldades e que ia ter que vencer essas dificuldades, hora ou outra, alguma coisa. Como tu disse, nem tudo são flores num negócio, né? Só que a partir do momento tu ser predestinada a herdar um negócio e tu, de fato, estar no negócio... É que nem tu falou, né? Tu não escolheu. Isso, eu não escolhi estar lá, né? Ninguém me questionou. Tu quer esse negócio? Tu quer esse negócio pra ti? Ninguém me mostrou os pontos positivos ou os pontos negativos, né? Então eu me sentia meio que na obrigação, em função de todos esses 70 anos e de respeito também pelo negócio dos meus avós. Infelizmente ou felizmente, sim, tem uma obrigação ali, uma obrigação moral, uma obrigação com o município, uma obrigação com os clientes também. Principalmente, né? Com os clientes. Com os amigos, com os parceiros, com todo mundo e também com os funcionários, com todo mundo que porque tem funcionários antigos lá também, muito antigos. Né? O que vocês fazem para manter esses funcionários antigos aí trabalhando e estarem com vocês por tanto tempo? As relações de trabalho elas foram mudando ao longo do tempo, né? Com certeza, na época que a minha avó e meu avô eram os gestores, o formato de tocar o negócio era um pouco diferente. Eu acredito que com a entrada do meu pai, quando ele assumiu os negócios, a coisa ficou um pouco mais amena, essa relação de proximidade se aumentou. Né? Sente que era mais frio no tempo da tua avó? Acredito que sim. Embora eu fosse criança, eu acredito que era um pouco mais frio. Meu pai, esses laços foram de pouco a pouco sendo estreitados. E a partir do momento que eu assumi o negócio, a gente tem uma relação muito próxima. Qual é o tempo de funcionária mais antiga, assim? Quantos anos de casa? A funcionária mais antiga que nós tivemos tinha quase 35 anos de casa. Se aposentou já? Isso, ela teve com a gente desde a minha infância, né, até agora, janeiro desse ano. Mas eu sempre ouvi, e desde que eu também estou à frente do negócio, sempre presenciei funcionários muito antigos. 20 anos, 15 anos, 9 anos. Então eu acredito que seja um lugar bacana, saudável, com um clima bom de se trabalhar, senão as pessoas uma cultura forte também, como tu comentou, a cultura faz muito a gente manter as pessoas, porque as pessoas acreditam, né, num propósito que é o teu, mas acreditam que elas podem ali crescer junto contigo. E justamente por eu estar longe, né, Gé, que eu tô há 20 anos morando fora da cidade, eu preciso de funcionários que vistam a camiseta e que eu consiga confiar, né? Principalmente a confiança. Exatamente. E isso eu confio de olho fechado.
Nossa, né? Eu acho que o caminho, ó, temos uma cultura forte aí no meio do caminho, tem esses laços de proximidade também com os funcionários, que é muito importante. As pessoas também ter essa visão de futuro, saber onde tu quer, elas saberem que elas estão seguras ali também contigo. Isso. Né? 70 anos também de mercado, não é uma questão que amanhã vai fechar, não. Então tem uma segurança. E eu também preciso deixar elas seguras quanto ao negócio. Nossa, a Marcela tá começando agora, porque eu assumi de fato o negócio em 2022, né? A Marcela está começando agora, ela é mais jovem, ela tem outras ideias. E o meu trabalho, será que está garantido? Né? A minha cadeira aqui, será que eu posso contar com ela? E se ela resolve fechar a loja? Se ela resolve seguir o sonho dela fora do município? Então, eu sempre deixei elas muito tranquilas em relação a isso. Elas sabem exatamente aonde eu quero chegar e como eu quero chegar. E elas têm certeza absoluta que elas fazem parte desse processo de crescimento. Então, isso é uma dica, né, para quem está aí quer construir um negócio sólido de 70 anos, né, que o que a gente precisa fazer para manter os funcionários engajados. Eu acredito muito nessa clareza do futuro, da visão que tu tem, e que elas são parte disso, então não serão descartadas por qualquer coisa, vamos dizer assim. E se elas assumirem essa visão contigo, mais ainda vão estar ali, né? Isso. Vamos batalhar junto, vamos crescer junto, porque tu crescendo, elas crescem e assim que o negócio segue, né? Eu acredito que o ambiente de trabalho tem que ser saudável, tem que ser promissor. Eu acredito que tenha que existir uma amizade entre elas e comigo também. Eu acho que entre a gente não pode criar muros, a gente tem que criar pontes, nós somos elos, né? Então a gente tem essa relação de bastante cumplicidade. Elas são pessoas também que têm o dom do comércio, e isso eu admiro muito, porque saber vender é um dom. É um dom, né? É um dom, e com técnica vai aprendendo, mas a pessoa precisa querer aquilo, precisa gostar daquilo, então, né? Então eu acho que a gente se completa muito. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e metódica, mas na equipe eu tenho alguém que é mais falante, né? E eu também tenho outra pessoa que também é mais amiga da informática, digamos assim. Eu tenho também outra pessoa que é mais amiga do marketing, das redes sociais. E eu acho que sozinho a gente não é nada. Então eu acho que o nosso time se completa. Eu atraso, eu na retaguarda, na parte financeira, aquela que ninguém vê. E é isso que tá dando certo também, né? Eu acredito mesmo tu estando sim. longe, segue andando, porque tu tem as pessoas que precisam estar à frente, estão à frente. Estão à frente e estão muito bem à frente. Então, a gente também, um detalhe importante é a gente saber que as pessoas estão nos lugares certos. Isso. Porque muitas vezes a pessoa ela é muito promissora, mas ela não está no lugar certo. Isso. E aí a gente perde a capacidade que ela tem, que ela poderia nos ajudar muito mais, porque ela está no lugar errado. Então, o quanto importante é a gente saber que tem pessoas certas nos lugares certos e gostando do que estão fazendo. Porque eu também acredito que ter pessoas ali fazendo algo que é forçado, a pessoa não aguenta por muito tempo. Por isso que muitas vezes acaba que tem as pessoas saem, mas muitas vezes não é porque elas não gostaram dali, enfim, elas estão fazendo algo que é forçado para elas. Então acaba que não aguenta, né? Porque a gente fazer uma coisa que outra, quando a gente não gosta, às vezes é necessário, faz parte do show, né? Nenhum negócio, ele nenhum é perfeito negócio, 100%. eu digo assim, ó, não é a Disneylândia, né? Não é o tempo inteiro. Isso. Mas fazer algo forçado todos os dias, a gente não aguenta. Isso. Então, por isso que muitas vezes a gente tá com uma pessoa muito boa, mas ela tá sendo forçada. Então, é ali que a gente acaba perdendo nossos talentos e aí tendo muita rotatividade. Então, e o principal disso, eu acho que é a transparência, eu acho que é o acesso, eu acho que é o conversar. Comunicação. A gente não tem nenhum problema de conversar e de acertar os ponteiros, de retomar. Ah, Marcela, mas isso é feito há 50 anos. Pois é, mas a partir de agora o negócio mudou. Os tempos são diferentes, as pessoas os clientes mudaram. têm outras exigências, os fornecedores também mudaram. Vamos realinhar os ponteiros e vamos seguir bem, vamos seguir feliz e vamos seguir fazendo certo, né? Mas a nossa principal meta é o cliente estar satisfeito, né? A gente não visa vender valor, a gente não tem ticket médio, a gente também não tem metas absurdas para serem alcançadas, né? O nosso principal foco hoje é a satisfação do nosso cliente. E o que vocês têm feito, assim, para... Claro, um atendimento maravilhoso, enfim, o que vocês fazem no dia a dia lá? Claro, mantendo as meninas engajadas com vocês, porque isso, a pessoa estando bem ali, ela vai... É muito mais fácil para ela atender bem o cliente, né? O que vocês costumam fazer? Olha, eu me arrisco a dizer, né? Talvez até não esteja sendo humilde na minha fala, mas eu tenho certeza que o nosso atendimento é o melhor do município no segmento. Então, eu não tenho nenhum medo da concorrência em relação à parte de atendimento, porque eu sei que as gurias fazem todo o possível para que aquele cliente esteja satisfeito.
mesmo que elas não vendam. É sobre isso. Elas explicam, elas têm conhecimento do produto e na parte ótica, principalmente, tu sabe quantos são os detalhes, né? São muitos, né? Detalhe da lente, detalhe do grau, detalhe do conforto, detalhe da medida, tecnologia, né? Do tratamento. Tecnologia. A concorrência sempre vai ter mais barato. Eu sempre falo sobre sempre isso, vai ter porque mais barato. a gente tem 1 milhão de opções, né? 1 milhão. 1 milhão de opções. E a minha intenção não é, nunca foi e não será ter preço. Exatamente. Porque eu não vendo preço. Eu vendo valor. Exatamente. E por isso né? que está 70 anos no mercado. Então, né? assim, Isso que mais do que nunca, 2025, a gente precisa fazer com que mais e mais pessoas entendam sobre isso, que a gente precisa sair dessa briga de preço por 5, 10, 15 reais. Se a pessoa saiu dali por 5, 10, 15 reais, ela não entendeu o teu valor. E Jéssica, lente não são todas iguais. Não. Como as pessoas às vezes costumam dizer, mas eu orcei ali na esquina. É igual, é a mesma. Igualzinha. R$1.500 de diferença é a mesma lente. Né? Esse cliente, claro que tem pessoas com menor poder aquisitivo, que a gente procura se adequar ao máximo, né? Para trazer para a realidade financeira dele. Mas igual passando valor para aquilo que ele pode. Mas ele precisa entender que lente que ele está adquirindo. Quais são os benefícios daquele óculos, né? O porquê que aqui é esse valor, ali é assim, lá é assado, né? Quanto ele pode investir, até que ponto a gente pode chegar, o quanto a gente pode baixar sem perder qualidade, sem perder tecnologia, né? Hoje... Sim, mas deixar claro, né? Ele vai fazer a compra entendendo que aquilo é daquela forma. E não comprando um outro achando que é a mesma coisa, porque não é. Isso. A gente sabe que não é, né? E tu sabe o que eu observei nesses últimos anos, nesses últimos 5, 6 anos, para ser mais honesta? Nós perdemos alguns clientes por questão de preço. E esses clientes retornaram agora para fazer o óculos conosco. Então isso para nós é gratificante, sabe? A gente perdeu naquele momento, nós não conseguimos atender a demanda, né? Que naquele momento a exigência era só preço, ele não queria saber o valor do produto. E hoje esses clientes retornam para nós. Isso não tem preço que pague, né? Não tem preço. E falando de futuro, para onde vocês querem ir? O que a Marcela quer? Qual que é a ideia? Então, eu tenho muito orgulho da cidade onde eu nasci e fui criada, embora eu não caiba mais nela, eu, Marcela, mas o negócio é feito, é pensado e vai seguir todos os dias para estar naquele município, para estar com aquelas pessoas, para estar com os colaboradores que a gente tem hoje. Então a gente pensa tudo, em cada detalhe, para que seja benéfico para a cidade, para a região, para as pessoas que ali residem. Que siga sendo sucessório, né? Sucessório. A gente tem uma relação de trabalho de quase 30 anos. Eu, o Rui, né, teu pai, onde eu compro outros produtos dele. E tem produtos que eu compraria se eu tivesse um negócio aqui, por exemplo. Mas eu sei que para o município de São Cepé não é o ideal. Então eu procuro comprar coisas assertivas para a população que lá reside, levar o melhor para eles em tendência, em tecnologia, em cores, em materiais, né? Então eu tô sempre circulando, tô sempre pelas feiras, tô sempre pela internet, sempre conectada com o que tem de novo no mercado. É muito importante, né? Que vai se adequar àquela realidade, né? Eu acho que os clientes de lá merecem o melhor, justamente também por estarem no interior, onde tem menos concorrência, né? Onde tem menos acesso. Sim, porque muitas vezes no interior serve aceita de qualquer coisa. Não é bem assim, né? A gente merece um atendimento bom, a gente merece produtos bons, merece a tecnologia, merece ter lançamentos. Ó, tu tá aqui numa feira, né, que é do setor, buscando o que é de melhor para levar para a cidade, tá representando a cidade, querendo ou não, está aqui, né, contigo. E se criou uma cultura lá que hoje eles já sabem que a gente participa de algumas grandes feiras, né, no ano, de pelo menos 2, 3 ou 4 feiras no ano. E os próprios funcionários já sabem também. Então, eles esperam pelos lançamentos ou o que eu vou levar da feira. E eles já comunicam isso para o cliente sem medo nenhum de perder a venda. Olha só, não faz o teu óculos hoje. Hoje está acontecendo uma feira e a questão de 7 a 10 dias tem muito lançamento. Aqui. Nossa, tem muita coisa boa. Isso é muita confiança, né, Marcela? É muita confiança. É a pessoa realmente entender, comprar isso e saber que tem aí um legado, né? São 70 anos num legado e que o que está sendo falado ali é o que está acontecendo. A minha intenção não é dominar o mundo, né? Não é ser a única ótica na região, não é nada disso. A minha intenção é fazer sempre um bom trabalho, com um cliente feliz,
satisfeito com produtos de qualidade. E deixar o teu legado ali, né? Olha, Como teu avô deixou, como teu pai deixou. E isso é uma mala que colocam nas nossas costas, né? São coisas que a gente Mas tu tá vai fazendo herdando. isso, Marcela? Mas na medida do possível eu tento entregar o melhor que eu consigo. Eu não assim. tenho dúvida alguma que tu tá fazendo eu faço isso. com muito carinho e nem tudo são flores, né? Não, claro que não. Tem muitas noites em claro, tem muitos boletos que batem na porta, tem muitas dúvidas que vão acontecendo, tem um mercado incerto aí, tem crises, depois a crise passa, depois vem outra demanda. E assim Se fosse deixar uma mensagem para quem está passando por esse processo sucessório, o que tu falaria? Então, eu não fui preparada para isso, embora Pode ser uma realidade de muitos que estão nos ouvindo, né? muitos, embora tivesse muito claro que eu teria que seguir esse negócio, porque eu sou filha única, né? Então, por parte do meu pai, né? Teu pai também era filho único? Não, meu pai tem mais 2 irmãos que também não seguiram no negócio, né? Meu pai tem um irmão mais velho que saiu muito jovem do município e tem uma outra irmã que também não participou do negócio. Então, meu pai era o filho caçula e ele se criou ali dentro, que nem eu, e ficou automaticamente obrigado a dar continuidade ao negócio. Ele Como também... tu! Né? Mais ou menos a mesma coisa. Não fomos questionados se queríamos um negócio de bandeja, assim, digamos, né? Mas sim, eu me dedico, né, dia após dia, eu busco informação. Quando isso começou a se desenhar, de cair no meu colo, como digo, eu fui estudar, né? Eu fui me inteirar, porque embora eu tenha... É importante, né? Muito, embora eu tenha nascido ali dentro, eu não sei tudo. É um ramo que muda muito, né? A parte de eu estudar e de eu ir atrás da informação e de eu levar isso para os funcionários também motivou elas a buscarem mais informação. Mesmo É o exemplo, né? O exemplo arrasta, aquilo que a gente fala. Mesmo tendo funcionários de muitos anos. Bah, mas Marcela, eu faço isso há 15 anos. Eu nunca ouvi isso. Né? Eu faço isso há 15 anos, elas não me questionaram em querer aprender, em querer ter informação, né? Modernizei, informatizei, trouxe tecnologia, né? Até porque são processos que eu consigo acompanhar à distância, né? Claro. Então, hoje mesmo, à distância, eu tô 24 horas conectada, né? Tô sempre disponível pra gente conversar, pra gente ajustar, pra gente remodelar. E essa questão de não ser questionada, como que tu, né, caiu no colo, como que foi esse processo pra ti? Falando nesse processo sucessório. Então, toda a sucessão ela é complexa, né? É uma operação nova, é uma cabeça nova, é um gestor novo dentro do modelo de negócio já existente, né? Se eu fosse começar um negócio do zero, eu não sei se eu começaria exatamente assim. Entendo. Não sei se eu começaria assim. Mas analisando o trabalho feito, a carteira de clientes, a fidelidade, a qualidade, eu já começo a pensar, mas se eu fizesse exatamente igual, daria certo. Pode ser que não fosse o modelo ideal, o mais lucrativo, mas tá dando certo, né? Mas tá dando certo. Então, uma dica também é analisar o modelo de negócio, é um modelo que está funcionando, que já está há 70 anos no revisar alguns padrões, é uma engrenagem, mas né? Também não dá para reinventar a roda, né? Não dá. A gente não é o dono da verdade, né? Os desafios existem, são os mesmos, talvez, da época dos meus avós, mas porém com essa questão da tecnologia, mas naquela época também existia concorrência, naquela época também existia insegurança. Não, isso não muda nunca, né? Não muda nunca, mas eu aprendi que se a gente estudar, que se a gente se dedicar, se a gente souber reconhecer o erro, voltar atrás, refazer, não vejo problema nenhum em refazer. Né? É tudo que eu acredito, Marcela. Eu acho que uma empresa que conta que é tudo perfeito, que uma empresa que não erra, eu tenho um pouco de desconfiança no negócio. A gente erra e a gente erra muito. Quem ganha? Quem erra, conserta já rápido. Exatamente. Errou, consertou. E eu acho que esse é o exercício do errar e consertar. Que vai nos deixando cada vez melhores. E quem consegue fazer mais rápido isso, mais tempo de vida útil tem ali o negócio, isso, né? E tendo todo mundo engajado e tendo transparência, e com o cliente também, o cliente precisa saber dos assuntos que a gente domina e dos assuntos que a gente não é tão bom e que vai atrás da informação. E tem que ser sincero para ele falar, olha, isso eu não sei, vou buscar, trago essa informação. Atrás, tu vem com uma particularidade maior, talvez, com óculos com uma graduação muito alta, com uma edição diferenciada. Sim, né? Vamos falar com o médico, vamos falar com o laboratório. Como acontece frequentemente, quando tu pega uma receita que talvez tu note,
precise de algum ajuste ou alguma lente mais apropriada para aquela situação. Eu acho que é essa questão, ter essa visão, ser sincero é importante. Muito. Ter esse conhecimento, a pessoa saber que tu tá falando a verdade. E saber, porque a gente fala com o nosso corpo, né? A pessoa vai saber que tu tá falando a verdade. Ter essa humildade em reconhecer que não tá Jéssica, certo. tu me dá uns minutinhos, eu vou dar uma ligada ali no laboratório, que eles têm mais experiência do que nós. Eu vou explicar a tua situação e eu vou trazer as 2 ou 3 ou 4 melhores opções de acordo com o teu orçamento. E aí a gente vai definir junto e a gente vai ajustar junto aquilo que vai ser mais confortável para ti. Uma mensagem final, né? Falando em processo, falando em 70 anos de loja, para as pessoas aí que estão com um desafio, que é ter um negócio hoje, o que tu deixaria? Então, fácil não é. Mas se me perguntassem se eu começaria tudo de novo, a resposta seria sim. Então não desistam. Não desistam, né? E eu acredito que muita transparência com a equipe, com os clientes, muita troca de informação, muita busca por tendência, né? Eu acho que seria a receita de bolo completa para um negócio de sucesso. Perseverança, paciência, muita paciência, muitos desafios vão surgir, a gente vai recomeçar muitas vezes, né? Semana que vem é uma nova semana, é um novo período do mês que vem é um outro mês, a gente reajusta, a gente vê, né? Não desanimar na primeira dificuldade, revisar constantemente os planos de ação, trocar ideia com a equipe constante, porque querendo ou não é eles que estão lidando diretamente com o público. Tem muita informação que muitas vezes a gente subestima, né? Muita. E eles têm muita informação ali. E saber ouvir. O cliente traz tudo no balcão. A gente só precisa saber usar essas informações. Temos 2 ouvidos, uma boca. Isso aí. Muito obrigada, foi um prazer te ouvir, é um prazer acompanhar a tua história, né? É um prazer também ter a Difat na tua empresa. Há 30 né? anos. Há 30 anos praticamente, né? 25 a Difat, então é 25 a Difat, o pai lá tá 30 com vocês, né? Então é praticamente da família, é muito bom acompanhar, muito bom saber que vocês estão por perto, poder ver esse exemplo, porque é um exemplo pra gente, é um exemplo para quem nos assiste, para quem tá conhecendo a tua história. Porque 70 anos não são 7 anos, né? Vamos combinar. Muito obrigada, foi um prazer. Espero que tenham gostado. Eu que agradeço. Bons negócios a todos. A nós. Bons desafios, né? E vamos lá. E vamos lá.